Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse é o segundo vídeo de uma série de 5, onde nós estamos tratando de qual a relação que o reino de Deus tem com os direitos humanos na nossa sociedade. No primeiro vídeo nós vimos que apesar dos direitos humanos terem sido primariamente idealizados pelo diálogo entre a filosofia grega e o cristianismo, o cenário atual é um debate dominado por várias outras cosmovisões que têm excluído de forma democrática a participação dos cristãos neste debate. Um mecanismo democrático ele tem, consequentemente, excluído o cristianismo do seu lugar de fala quando o assunto é direitos humanos. Hoje nós vamos entender um pouco de como isso aconteceu, né? E nós vimos também no primeiro vídeo as premissas e fundamentos que diferenciam as visões de mundo dentro dessa perspectiva de direitos humanos e qual é a nossa visão, quais são os fundamentos, quais são os princípios que baseiam a nossa visão acerca de direitos humanos na sociedade. Para a gente compreender um pouco sobre o que nós vamos tratar nesse vídeo, a gente precisa lembrar de algo que nós falamos no primeiro vídeo, de que a Declaração Universal de Direitos Humanos ela não surgiu de repente, ela não foi um assunto que apareceu em 1948 e ali eles decidiram, criar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Na verdade, a Declaração da ONU sobre os Direitos Humanos, ela foi apenas o resultado colaborativo de um debate filosófico que durou séculos. Um agregado de conhecimento que veio sendo acumulado ao longo da história da humanidade, que acabou resultando naquilo ali. A origem dessa ideia ela está ligada diretamente à cosmovisão dos proponentes do discurso em questão. Quando nós tratamos de liberdades e dos direitos naturais do homem, a gente já vê esse assunto sendo discutido lá no berço da Grécia, e ele se desenvolvendo ao longo da história, com várias participações de filósofos cristãos como Tomás de Aquino, como Agostinho de Hipona, como Martinho Lutero, temos João Calvino, temos vários exemplos de como os cristãos participaram ativamente deste debate e dessa proposição ao mundo. Durante toda a história da humanidade, sempre houveram guerras, disputas, batalhas, pelo protagonismo dos ambientes políticos, econômicos, sociais. Sempre nós tivemos na história da humanidade guerras e disputas pelo poder absoluto sobre todos, pela hegemonia mundial. Se você for traçar uma linha cronológica da história da humanidade, você sempre vai ver várias disputas bélicas por esse protagonismo. Nós vimos isso acontecer com os assírios, com os babilônios, os medo-persas, com os persas, com os gregos, com os romanos, um após o outro, vez após vez, eles tentavam estabelecer a sua hegemonia, a sua visão de mundo sobre as outras pessoas, pelo uso da violência, pelo uso da força. Eles travavam guerras e batalhas onde havia muito derramamento de sangue e sempre com esse objetivo de se promoverem sobre as outras pessoas. Quando nós vemos ali a partir do Império Romano uma hegemonia religiosa e intelectual imposta sobre as pessoas através da Igreja Católica, é um ciclo longo na história da humanidade que ele vai ter assim a sua queda, o seu maior rompimento com a Reforma Protestante. Há 600 anos atrás, nós vemos esse cumprimento ali, 500 anos atrás, nós vemos esse cumprimento. A Reforma Protestante, que teve o seu auge através da vida de Martinho Lutero, ela trouxe várias mudanças na forma como as pessoas se relacionavam, na forma como as pessoas compreendiam o mundo e nos debates intelectuais daquela época. Martinho Lutero, através do seu posicionamento público, entenda isso, o posicionamento público de Martinho Lutero
promoveu diversas mudanças, tanto no cenário político, quanto filosófico, quanto teológico daquela época. O Martinho Lutero se posicionou publicamente com novas proposições, com várias teses, com várias contrapartidas contra a Igreja Católica, contra uma das maiores potências financeira, religiosa, política e governamental daquele tempo. A Igreja Católica, ela possuía um nível de controle e de domínio realmente que talvez a gente nunca consiga calcular qual era realmente o nível de profundidade e influência que ela exercia na vida das pessoas ali. E a atitude de Martinho Lutero com a Reforma Protestante deu início a um processo de mudanças significativas na sociedade no mundo inteiro. Martinho Lutero, ele combateu privilégios sociais, abusos ditatoriais e políticos, promoveu a educação para todos os seres humanos, ele foi um apoiador massivo mesmo, assim, ele apoiava de forma maciça a educação para todas as pessoas, defendeu propriedade privada, liberdade de expressão, de pensamento e muitos outros direitos e princípios que se fizeram presentes na Declaração da ONU de 1948. E é crucial nós ressaltarmos que as mudanças tecnológicas que estavam acontecendo naquele tempo, elas tiveram a sua participação também nesse processo de mudanças que aconteceu na sociedade. Por exemplo, a invenção da imprensa de Gutenberg, né, ela teve um papel crucial na mudança da sociedade até os nossos tempos. Porque Gutenberg, ao criar ali a sua, né, impressora tipográfica, ele precisava de uma obra literária que fosse relevante e de interesse público na sua época. Né? Algo que todo mundo quisesse conhecer, alguma obra literária que todo mundo tivesse querendo ler, conhecer. E a Reforma Protestante, as teses de Lutero, as suas propostas filosóficas e literárias eram exatamente o tipo de conteúdo que ele precisava, porque todo mundo naquele tempo queria conhecer o trabalho de Martinho Lutero. Então, ele, né, faz essa parceria com Martinho Lutero e a imprensa, né, ela se torna ali um dos maiores, uma das maiores revoluções tecnológicas da sua época. Assim, realmente ela entra como um aditivo mesmo assim, que potencializou as mudanças intelectuais, filosóficas e sociais daquela época. Né? Várias outras correntes filosóficas e idealistas foram fortalecidas, né, em consequência disso. O iluminismo foi fortalecido, a pós-modernidade foi fortalecida, renascimento e tantos outros movimentos que vieram na história da humanidade, o marxismo, o comunismo, né, a literatura foi a mais beneficiada de tudo isso. Então todos aqueles que se propunham a disseminar as suas ideias pela literatura foram fortalecidos. Então a gente vê, através desse exemplo, que o cristianismo ele sempre foi um agente direto no combate às tiranias, aos monopólios e na promoção da liberdade e da responsabilidade dos seres humanos. E esse princípio é um princípio que nós precisamos compreender para entendermos a visão bíblica, qual é a cosmovisão cristã sobre direitos humanos. Que liberdade e responsabilidade elas não se separam, elas são indissociáveis, elas não há separação entre liberdade e responsabilidade, elas estão correlacionadas, uma sustentando a outra. E aí eu volto a repetir o que nós falamos no primeiro vídeo, que, né, os direitos humanos, a Constituição que estabelece os direitos, né, dos seres humanos dentro de uma sociedade, ela é o resultado e não a origem dos direitos individuais. Né? Uma Constituição ela é resultado das responsabilidades cumpridas de uma sociedade e não a origem dos direitos individuais dessa sociedade. Né? Um exemplo disso é a própria proposta do Martinho Lutero para a educação. Né? Martinho Lutero ele pregava que era necessário que toda a população aprendesse a ler e a escrever. E aí dessa forma, né, e aí toda a população é homens, mulheres, pobres, ricos,
crianças, todos deveriam ter acesso à educação, todos deveriam aprender a ler e a escrever, sabe por quê? Para que cada um fosse responsável direto por sua fé, sem depender da manipulação ou interpretação das escrituras por parte de líderes religiosos. Cada um deveria ter o seu acesso pessoal às escrituras e dali se tornar responsável pela sua fé, pelo seu crescimento espiritual. Esses movimentos filosóficos que eu citei, que se beneficiaram de toda essa revolução tecnológica e essas transformações filosófico-intelectuais que vieram junto com a Reforma Protestante, elas vão desencadear mudanças significativas na forma como as pessoas entenderão o mundo, sua criação, o universo e as relações interpessoais que ocorrem dentro dele. Ou seja, esses movimentos influenciarão diretamente na cosmovisão das pessoas. Né? Eu dei 2 exemplos de como, né, esse aglomerado de conhecimento ao longo da história resultou na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, citando os exemplos da Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da França. Né? E olha que interessante, a independência nos Estados Unidos, a Declaração de Independência, todo o processo de libertação, né, e de independência dos Estados Unidos foi inspirado pela Reforma Protestante. Você vê uma influência muito forte do protestantismo na fundação dos Estados Unidos da América, na fundamentação da Constituição dos Estados Unidos da América. E é uma das constituições mais sólidas que nós temos no mundo até hoje, com pouquíssimas emendas, com pouquíssimas alterações. Né? E da mesma forma, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, que teve uma influência muito forte do iluminismo francês, claro. Né? Mas é muito interessante que se a gente... Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Olha o que a Declaração de Independência dos Estados Unidos, elaborada em 1776, fala e é utilizada até hoje como um fundamento inegociável na Constituição dos Estados Unidos. Que todos os homens são criados como iguais e dotados pelo seu Criador de direitos inalienáveis, especialmente os direitos à vida, à liberdade e à procura da felicidade. Esse último fundamento que inclusive inspirou um filme muito bom, por sinal, né, com o Will Smith. Mas observa como há uma influência muito forte da cosmovisão protestante cristã na fundamentação da Constituição americana. Né? E paralelamente ao desenvolvimento econômico, industrial, social, político e tecnológico que todas as nações viveram, né, no final do último milênio, também se propagaram essas diferentes cosmovisões. Né? E a gente vai ver quando chega no auge das guerras mundiais, na metade do século XX, na primeira metade do século XX, que a guerra ela passa a ser exclusivamente pelo imaginário. O embate entre as cosmovisões ele sai do campo de batalha físico-bélico para se tornar um campo pela mente das pessoas. Né? As revoluções industriais e o desenvolvimento acelerado que essas revoluções promoveram nas tecnologias e nas economias de todo o mundo resultaram em um aumento massivo na capacidade de comunicação entre as diversas partes do globo. Então não eram só as ideias, os ideais, sabe, as propostas filosóficas, as visões de mundo que eram disseminadas com maior velocidade, não eram só as distâncias que eram encurtadas pelos meios de comunicação. As violações dos direitos humanos também passaram a ser rapidamente informadas ao restante do mundo. Então, as crueldades, os derramamentos de sangue desnecessários, né, os atos tirânicos, os abusos autoritários também passaram a ser disseminados, a ser comunicados a todas as partes do globo. E isso fez com que em 1948 nós tivéssemos ali a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU. Você consegue ver, entender como o reino de Deus tem uma participação como protagonista nisso tudo? Como nós somos ativamente responsáveis pelos direitos humanos? Então fica ligado que amanhã tem mais um vídeo
E amanhã você pode ter certeza que você não pode perder por nada, porque vai ser muito louco. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.